Wisława Szymborska, do país da poesia, a Polônia, traz em seus versos de linguagem simples reflexões profundas. Dela, muito discreta, pouco se sabe da vida pessoal, além do que ela mesma já afirmou: minha vida está nos meus versos. Versos esses que lhe laurearam não apenas o Prêmio Nobel de Literatura, mas diversos prêmios na Polônia e no exterior, dentre os quais o Prêmio Goethe na Alemanha em 1991 e o Prêmio Herder na Áustria em 1995. Sua estreia como poeta se deu em 1952, em meio à era stalinista. E ainda que tenha manifestado sua adesão ao socialismo real na juventude, cartilha refletida em suas primeiras obras poéticas, foi só a partir da distensão política causada na Polônia após a morte de Stalin que pôde afirmar-se enquanto voz poética individual, fixando em sua poesia os temas e estilos personalíssimos que vieram a caracterizá-la. Szymborska pertence a uma geração de poetas poloneses nascidos no período entre guerras, o que significa ter vivido a experiência tanto da Segunda Guerra Mundial quanto das décadas de totalitarismo comunista que se seguiram. Cada poeta respondeu à sua maneira às pressões da época, mas todos mostram uma profunda consciência da falência de uma concepção evolucionista da história. Testemunhas das barbáries do século XX, esses poetas refletem sombriamente, muitas vezes ironicamente, sobre a condição humana. A temática da poesia de Szymborska se constitui de uma série de perguntas de natureza filosófica que desestabilizam o que é aceito como real, como dado. Em vários de seus poemas, o eu lírico se coloca como fruto do acaso na cadeia evolutiva e se indaga: e se fosse diferente? Como seria o mundo se não fosse da forma que nos acostumamos a vê-lo? A indagação, a abertura para outros modos de olhar, conduz a uma relativização de todas as coisas tidas como verdades na história, na ciência, na religião. Fazer perguntas, colocar como hipótese outras formas de ser, de ver e de sentir, provoca um estranhamento nas nossas visões de mundo já consolidadas. Ainda que os seus temas sejam predominantemente sérios, até sombrios, o tom de seus poemas não o é. A seriedade das questões colocadas pelos poemas é contrabalançada pelo humor e pela ironia que colocam o eu lírico na posição de observador distanciado, cáustico da finura do tecido social, uma combinação de um paradoxo filosófico muito refinado com uma linguagem extremamente simples, cheia de expressões do cotidiano. Sua obra passa a ser conhecida e mais difundida no Brasil graças ao trabalho de tradução de Regina Psiebichyn, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais e responsável pelas 3 coletâneas de traduções poéticas da obra da autora lançada em nossas terras, trabalho pelo qual se agradece imensamente. Repenso o Mundo. Repenso o Mundo, segunda edição corrigida, aos idiotas o riso, aos tristes o pranto, aos carecas o pente, aos cães botas. Eis um capítulo, a fala dos bichos e das plantas, com um glossário próprio para cada espécie. Mesmo um simples bom dia, trocado com um peixe, a ti, ao peixe, a todos, na vida fortalece. Essa muito pressentida, de súbito revelada, improvisação da mata, essa épica das corujas, esses aforismos do ouriço, compostos quando imaginamos que ora está só adormecido. O tempo, capítulo 2, tem direito de se meter em tudo, coisa boa ou má. Porém, ele que pulveriza montanhas, remove oceanos e está presente na órbita das estrelas, não terá o menor poder sobre os amantes tão nus, tão abraçados com o coração alvoroçado, como um pardal na mão pousado. A velhice é uma moral, só que na vida de um marginal. Ah, então todos são jovens. O sofrimento, capítulo 3. Não insulta o corpo. A morte chega com o sono e vai sonhar que nem é preciso respirar, que o silêncio sem ar não é uma música má. Pequeno como uma fagulha, a um toque te apagarás. Morrer só assim, dor mais dolorosa tiveste segurando nas mãos uma rosa e terror maior sentiste ao som de uma pétala caindo no chão. O mundo só assim viver e morrer só esse tanto, e todo o resto é como bar tocado por um instante num serrote. 2 macacos de Bruegel.
É assim meu grande sonho sobre os exames finais. Sentados no parapeito, dois macacos acorrentados, atrás da janela flutua o céu e se banha o mar. A prova é de história da humanidade. Gaguejo e tropeço. Um macaco, olhos fixos em mim, ouve com ironia, o outro parece cochilar, mas quando a pergunta se segue o silêncio, me sopra com um suave tilintar de correntes. Museu. Há pratos, mas falta apetite, há alianças, mas o amor recíproco se foi há pelo menos 300 anos. Há um leque onde os rubores, há espadas onde a ira, e o alaúde nem ressoa na hora sombria. Por falta de eternidade, juntaram 10.000 velharias. Um bedel bolorento tira um doce cochilo, o bigode pendido sobre a vitrine. Metais, argila, pluma de pássaro, triunfam silenciosos no tempo. Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do Egito. A coroa sobreviveu à cabeça, a mão perdeu para a luva, a bota direita derrotou a perna. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem. Minha competição com o vestido continua. E que teimosia a dele, e como ele adoraria sobreviver. Recital da autora. Musa, não ser um boxeador é literalmente não existir. Nos recusaste a multidão ululante. Uma dúzia de pessoas na sala, já é hora de começar a fala. Metade veio porque está chovendo, o resto é parente, ó musa. As mulheres adorariam desmaiar nesta noite outonal, e vão, mas só ao assistir a uma luta colossal. Só lá as cenas dantescas, e o ascenso aos céus, ó musa. Não ser boxeador, ser poeta, estar condenado a duras florbelas, por falta de musculatura, mostrar ao mundo a futura leitura escolar, na melhor das hipóteses, ó musa, ó Pégaso, anjo equestre. Na primeira fila, um velhinho sonha docemente que a finada esposa ressuscitou e assa para ele um bolo com passas. Com fogo, mas não alto, para o bolo não queimar, começamos a leitura, ó musa. Conversa com a pedra. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixe entrar. Quero penetrar no teu interior, olhar em volta, te aspirar como o ar. Vai embora, diz a pedra. Sou hermeticamente fechada. Mesmo partidas em pedaços, seremos hermeticamente fechadas. Mesmo reduzidas a pó, não deixaremos ninguém entrar. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixe entrar. Venho por curiosidade pura, a vida é minha ocasião única. Pretendo percorrer teu palácio e depois visitar ainda a folha e a gota d'água. Pouco tempo tenho para isso tudo. Minha mortalidade devia te comover. Sou de pedra, diz a pedra, e forçosamente devo manter a seriedade. Vá embora, não tenho os músculos do riso. Bato a porta da pedra, sou eu, me deixe entrar. Soube que há em ti grandes salas vazias, nunca vistas e inutilmente belas, surdas sem ecos de quaisquer passos. Admite que mesmo tu sabes pouco disso. Salas grandes e vazias, diz a pedra, mas nelas não há lugar. Belas talvez, mas para além do gosto dos teus pobres sentidos. Podes me reconhecer, nunca me conhecer. Com toda a minha superfície me volto para ti, mas com todo o meu interior permaneço de costas. Bato a porta da pedra, sou eu, me deixe entrar. Não busco em ti refúgio eterno, não sou infeliz, não sou uma sem-teto. O meu mundo merece retorno. Entro e saio de mãos vazias, e para provar que de fato estive presente, não apresentarei senão palavras a que ninguém dará crédito. Não vais entrar, diz a pedra. Te falta o sentido da participação. Nenhum sentido te substitui o sentido da participação. Mesmo a vista aguçada, até a onividência, de nada te adianta sem o sentido da participação. Não vais entrar, mal tens ideia desse sentido, mal tens o seu germe, a sua concepção. Bato a porta da pedra, sou eu, me deixe entrar. Não posso esperar 2000 séculos para estar sob teu teto. Se não me acreditas, diz a pedra,
Fala com a folha, ela dirá o mesmo que eu. Com a gota d'água, ela dirá o mesmo que a folha. Por fim, pergunta ao cabelo da tua própria cabeça. O riso se expande em mim, o riso, um riso enorme. Eu que não sei rir. Bato a porta da pedra, sou eu, me deixa entrar. Não tenho porta, diz a pedra. A alegria da escrita. Para onde corre essa corça escrita pelo bosque escrito? Vai beber da água escrita que lhe copia o focinho como papel carbono? Por que ergue a cabeça? Será que houve algo? Apoiada sobre as quatro patas emprestadas da verdade, sob meus dedos apuro o ouvido. Silêncio, também essa palavra ressoa pelo papel e afasta os ramos que a palavra bosque originou. Na folha branca se aprontam para o salto as letras que podem se alojar mal, as frases acossantes, perante as quais não haverá saída. Numa gota de tinta há um bom estoque de caçadores de olho semicerrado, prontos a correr, pena abaixo, rodear a corça, preparar o tiro. Esquecem-se de que isso não é a vida. Outras leis, preto no branco, aqui vigoram. Um pestanejar vai durar quanto eu quiser, e se deixar dividir em pequenas eternidades, cheias de bala, suspensas no vôo. Para sempre, se eu assim dispuser, nada aqui acontece. Sem meu querer, nenhuma folha cai, nenhum caniço se curva sob o ponto final de um casco. Existe então um mundo assim, sobre o qual exerço um destino independente? Um tempo que enlaço com correntes de signos, uma existência perene por meu comando? A alegria da escrita, o poder de preservar, a vingança da mão mortal. Álbum. Ninguém na família nunca morreu de amor. O que passou, passou, mas nada que alimente um mito. Romeus tísicos, Julietas diftericas, alguns até atingiram uma idade senil. Nenhuma vítima de falta de resposta a uma carta manchada de lágrimas. Ao fim e ao cabo sempre aparecia algum vizinho de pincenê carregando um buquê. Nunca ninguém sufocou num armário estiloso porque o marido da amante voltou de repente. Nenhuma mantilha, babado ou fita nunca impediu ninguém de aparecer na foto. E nunca na alma o boche infernal, e nunca com uma pistola pelo quintal. Faleceram de bala na cabeça, mas por outros motivos e em macas de campanhas. Mesmo essa de coque estático e olheiras fundas como depois de uma folia, se foi em meio a uma grande hemorragia, mas não para ti, dançarino, e não com pena. Talvez alguém muito antes do daguerreótipo, mas desses no álbum nenhum que eu tenha sabido. As tristezas se desfaziam em risos, corriam os dias, e eles consolados sumiam-se de gripe. Vietnã. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu, de onde você vem? Não sei. Para que cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que mordeu o meu dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra, você tem de escolher? Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. Muito divertido. Anseios de felicidade, anseios de verdade, anseios de eternidade, olhem só. Mal distinguiu o sono do despertar, mal deduziu que ele é ele, mal talhou em mão a antiga barbatana, pederneira e foguete, fácil de se afogar numa colher de oceano, tão pouco divertido que nem diverte o vazio, só vê com os olhos, só ouve com os ouvidos. O recorde de sua fala é o modo condicional, com a razão incrimina a razão. Em uma palavra, quase ninguém, mas a cabeça cheia de liberdade, onisciência e o ser acima da carne insensata, olhem só, pois afinal parece existir. Aconteceu de verdade, sob uma das estrelas provincianas.
vivaz e bem ativo lá do seu jeito, para um reles degeneração do cristal, muito seriamente perplexo, para uma infâmia difícil pelas necessidades do rebanho, nada mal como indivíduo, olhem só um pouco adiante ainda um instante, talvez o tempo do piscar de uma galáxia pequenina, que finalmente, grosso modo, se revele quem ele será, já que é obstinado. Obstinado deve-se admitir, e muito, com essa argola no nariz, nessa toga, nesse suéter, seja como for, divertido. Pobre diabo, uma pessoa de verdade. Esqueleto de dinossauro. Queridos irmãos, vemos aqui um exemplo de um erro de proporções. Eis à nossa frente um esqueleto de um dinossauro. Caros amigos, à esquerda a cauda se estende numa infinitude, à direita o pescoço se perde noutra. Prezados companheiros, no meio 4 patas que se atolaram no lodo sob um tronco colossal. Gentis cidadãos, a natureza não se engana, mas gosta de brincar. Reparem, por favor, nessa cabecinha ridícula. Senhoras e senhores, uma cabecinha dessas não poderia prever nada, e por isso é a cabeça de um réptil extinto. Honorável Assembleia, um cérebro minúsculo, um apetite gigante, mais sono tolo do que medo sábio. Ilustres visitantes, nesse aspecto estamos em bem melhor forma. A vida é bela e a terra é nossa. Seletos delegados, o céu estrelado sob o caniço pensante, e nele a lei moral. Digníssima comissão, funcionou uma única vez e talvez só debaixo deste sol. Conselho superior, que mãos hábeis, que boca eloquente, quanta cabeça nos ombros, suprema instância, quanta responsabilidade no lugar de um rabo. Impressões do teatro. Para mim, o mais importante na tragédia é o 6º ato, o ressuscitar dos mortos das cenas de batalha, o ajeitar das perucas e dos trajes, a faca arrancada do peito, a corda tirada do pescoço, o perfilar-se entre os vivos de frente para o público, as reverências individuais e coletivas, a mão pálida sobre o peito ferido, as mesuras da suicida, o acenar da cabeça cortada, as reverências impares, a fúria dá o braço à brandura, a vítima lança um olhar doce ao carrasco, o rebelde caminha sem rancor ao lado do tirano, o pisar na eternidade com a ponta da botina dourada, a moral varrida com a aba do chapéu, a incorrigível disposição de amanhã começar de novo, a entrada em fileira dos que morreram muito antes, nos atos 3 e 4 ou nos entreatos, a volta milagrosa dos que sumiram sem vestígios, pensar que pacientes esperavam nos bastidores sem tirar os trajes, sem remover a maquiagem, me comove mais que as tiradas da tragédia. Mas o mais sublime é o baixar da cortina e o que ainda se avista pela fresta. Aqui uma mão se estende para pegar as flores, acolá outra apanha a espada caída. Por fim, uma terceira mão, invisível, cumpre o seu dever, me aperta a garganta. Retornos. Voltou, não disse nada, mas estava claro que teve algum desgosto. Deitou-se vestido, cobriu a cabeça com um cobertor, encolheu as pernas. Tem uns 40 anos, mas não agora. Existe, mas só como na barriga da mãe, na escuridão protetora debaixo de 7 peles. Amanhã fará uma palestra sobre a homeostase na cosmonáutica metagaláctica. Por ora dorme, todo enroscado. Discurso na sessão de achados e perdidos. Perdi algumas deusas no caminho do sul ao norte, e também muitos deuses no caminho do oriente ao ocidente. Extinguiram-se para sempre umas estrelas, abre-se o céu. Uma ilha, depois outra, mergulhou no mar. Nem sei direito onde deixei minhas garras, quem veste meu traje de pelo, quem habita minha casca. Morreram meus irmãos quando rastejei para a terra, e somente certo ossinho celebra em mim este aniversário. Eu saía da minha pele, desbaratava vértebras e pernas,
Perdi a cabeça muitas e muitas vezes. Faz muito que fechei meu terceiro olho para isso tudo. Lavei as barbatanas e encolhi os galhos. Dividiu-se, desapareceu, aos quatro ventos se espalhou. Surpreende-me quão pouco de mim ficou. Uma pessoa singular na espécie humana de passagem, que ainda ontem perdeu somente a sombrinha no trem. Elogio dos sonhos. Nos sonhos eu pinto como Vermeer van Delft. Falo grego fluente e não só com os vivos. Dirijo um carro que me obedece. Tenho talento, escrevo grandes poemas. Escuto vozes não menos que os mais veneráveis santos. Vocês se espantariam com minha performance ao piano. Flutuo no ar como se deve, isto é, sozinha. Ao cair do telhado, desço de manso na relva. Respiro sem problema debaixo d'água. Não reclamo, consegui descobrir a Atlântida. Fico feliz de sempre poder acordar pouco antes de morrer. Assim que começa a guerra, me viro do melhor lado. Sou, mas não tenho que ser, filha da minha época. Faz alguns anos vi 2 sóis, e anteontem um pinguim com toda a clareza. Sob uma estrela pequenina. Me desculpe o acaso por chamá-lo necessidade. Me desculpe a necessidade se ainda assim me engano. Que a felicidade não se ofenda por tomá-la como minha. Que os mortos me perdoem por luzirem fracamente na memória. Me desculpe o tempo pelo tanto de mundo ignorado por segundo. Me desculpe o amor antigo por sentir o novo como o primeiro. Me perdoem guerras distantes por trazer flores para casa. Me perdoem feridas abertas por espetar o dedo. Me desculpem os que clamam nas profundezas pelo disco de minuetos. Me desculpe a gente nas estações pelo sono das 5 da manhã. Sinto muito esperança assolada se às vezes me rio. Sinto muito desertos se não lhes levo uma colher de água. E você, falcão, há anos o mesmo, na mesma gaiola, fitando sem movimento sempre o mesmo ponto. Me absolva mesmo se você for um pássaro empalhado. Me desculpe a árvore cortada pelas 4 pernas da mesa. Me desculpem as grandes perguntas pelas respostas pequenas. Verdade, não me dê excessiva atenção. Seriedade me mostre magnanimidade. Ature segredo do ser se eu puxo os fios das suas vestes. Não me acuse alma por tê-la raramente. Me desculpe tudo por não poder estar em toda parte. Me desculpem todos por não saber ser cada um e cada uma. Sei que enquanto viver nada me justifica, já que barro o caminho para mim mesma. Não me julgue má fala por tomar emprestado palavras patéticas e depois me esforçar para fazê-las parecer leves. Um grande número. 4 bilhões de pessoas nesta terra e minha imaginação é como era, não se dá bem com grandes números. Continua a comovê-la o singular. Esvoaça no escuro como a luz da lanterna, iluminando alguns rostos ao acaso, enquanto o resto se perde nas trevas, na deslembrança, no desconsolo. Mas nem Dante captaria mais, que dirá quando não se é, nem mesmo com a ajuda de todas as musas. Non omnis moriar, uma aflição prematura. Mas será que vivo por inteiro e será que isso basta? Nunca bastou e muito menos agora. Escolho excluindo porque não há outro jeito, mas o que rejeito é mais numeroso, mais denso, mais insistente do que nunca. À custa de incontáveis perdas, um poeminha, um suspiro. Ao chamado ruidoso respondo com um sussurro. O quanto silencio, isso não direi. Um rato ao pé da montanha materna, a vida dura o tempo de umas marcas de garra na areia. Meus sonhos, nem eles são como deveriam, habitados. Neles há mais solidão do que multidões e alarido. Às vezes aparece por alguns momentos alguém há muito falecido. Move a maçaneta uma mão solitária. Expande-se em anexos de ecos a casa vazia. Corro da soleira até o vale, silencioso como de ninguém já anacrônico. De onde vem em mim ainda este espaço, não sei. Agradecimento. Devo muito aos que não amo.
O alívio de aceitar que sejam próximos de outrem, a alegria de não ser eu o lobo de suas ovelhas, a paz que tenho com eles e a liberdade com eles, isso o amor não pode dar nem consegue tirar. Não espero por eles andando da janela à porta, paciente, quase como um relógio de sol, entendo o que o amor não entende, perdoo o que o amor nunca perdoaria. Do encontro à carta não se passa uma eternidade, mas apenas alguns dias ou semanas. As viagens com eles são sempre um sucesso, os concertos assistidos, as catedrais visitadas, as paisagens claras. E quando nos separam, 7 colinas e rios são colinas e rios bem conhecidos dos mapas. É mérito deles eu viver em 3 dimensões, num espaço sem lírica e sem retórica, com um horizonte real porque móvel. Eles próprios não veem enquanto carregam nas mãos vazias. Não lhes devo nada, diria o amor sobre essa questão aberta. A mulher de Ló. Dizem que olhei para trás de curiosa, mas quem sabe eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Ló, pela súbita certeza de que se eu morresse, ele nem diminuiria o passo, pela desobediência dos mansos, alerta à perseguição, afetada pelo silêncio, na esperança de Deus ter mudado de ideia. Nossas 2 filhas já sumiam para lá do cimo do morro. Senti em mim a velhice, o afastamento, a futilidade da errância, sonolência. Olhei para trás enquanto punha a trouxa no chão. Olhei para trás por receio de onde pisar. No meu caminho surgiram serpentes, aranhas, ratos silvestres e filhotes de abutres. Já não eram bons nem maus, simplesmente tudo que vivia serpenteava ou pulava em pânico com sorte. Olhei para trás de solidão, de vergonha de fugir às escondidas, de vontade de gritar, de voltar. Ou foi só quando um vento bateu, despenteou meu cabelo e levantou meu vestido? Tive a impressão de que me viam dos muros de Sodoma e caíam na risada uma vez, outra vez. Olhei para trás de raiva, para me saciar de sua enorme ruína. Olhei para trás por todas as razões mencionadas acima. Olhei para trás sem querer. Foi somente uma rocha que virou roncando sob meus pés. Foi uma fenda que de súbito me podou o passo. Na beira trotava um hamster apoiado nas 2 patas. E foi então que ambos olhamos para trás. Não, eu continuava correndo, me arrastava e levantava, enquanto a escuridão não caiu do céu e com ela o cascalho ardente e as aves mortas. Sem poder respirar, rodopiei várias vezes. Se alguém me visse, por certo acharia que eu dançava. É concebível que meus olhos estivessem abertos. É possível que ao cair meu rosto fitasse a cidade. O terrorista, ele observa. A bomba vai explodir no bar às 13h20. Agora são só 13h16. Alguns ainda terão tempo de entrar, alguns de sair. O terrorista já passou para o outro lado da rua. A distância o livra de todo o mal e a vista, bom, é como no cinema. Uma mulher de jaqueta amarela, ela entra. Um homem de óculos escuros, ele sai. Uns jovens de jeans, eles conversam. 13h17, 4 segundos. Aquele mais baixo tem sorte, sai de lambreta, e aquele mais alto entra. 13h17, 40 segundos. Uma moça, ela passa de fita verde no cabelo. Só que aquele ônibus a encobre de repente. 13h18, a moça sumiu. Se foi tola de entrar ou não, vai se saber quando os carregarem para fora. 13h19, parece que ninguém mais entra. Aliás, um gordo careca sai, mas remexe os bolsos como se procurasse algo e às 13h20 menos 10 segundos ele volta para buscar a droga das luvas. São 13h20, o tempo como ele se arrasta. Deve ser agora, ainda não, é agora, a bomba ela explode. Retrato de mulher. Deve ser para todos os gostos, mudar só para que nada mude. É fácil, impossível, difícil, vale tentar.
Seus olhos são, se preciso, ora azuis, ora cinzentos, negros alegres, rasos d'água sem nenhuma razão. Dorme com ele como a primeira que aparece, a única no mundo. Dá-lhe 4 filhos, nenhum filho, um. Ingênua, mas a que melhor aconselha. Fraca, mas aguenta. Não tem cabeça, pois vai tê-la. Lê Jaspers e revistas de mulher. Não entende de parafusos, mas constrói uma ponte. Jovem, como sempre jovem, ainda jovem. Segura nas mãos um pardalzinho de asa partida, seu próprio dinheiro para uma viagem longa e longínqua, um cutelo para carne, uma compressa, um cálice de vodka. Corre para onde não está cansada. Claro que não, só um pouco, muito não importa. Ou ela o ama ou é teimosa, para o bem, para o mal e para o que der e vier. O quarto do suicida. Vocês devem achar que o quarto estava vazio, pois havia ali 3 cadeiras de encosto firme, uma boa lâmpada contra a escuridão, uma mesinha e sobre a mesinha uma carteira, jornais, um Buda alegre, um Jesus aflito, 7 elefantes para dar sorte e na gaveta um caderninho. Vocês acham que nele não estavam nossos endereços? Acham que faltavam livros, quadros ou discos? Pois lá estava o trompete consolador nas mãos negras, Saskia com uma flor cordial, alegria centelha divina, na estante Ulisses num sono reparador, depois dos esforços do canto 5, os moralistas, seus nomes inscritos em letras douradas nas lindas lombadas de couro, ao lado também os políticos perfilados. Não parecia que o quarto fosse, sem saída, pelo menos pela porta, nem sem vista, pelo menos pela janela. Os óculos para longe largados no parapeito, uma mosca zunindo, ou seja, ainda viva. Devem achar que ao menos a carta explicasse algo. E se eu lhes disser que não havia carta? Éramos tantos os amigos e coubemos todos no envelope vazio apoiado no lado do copo. A vida na hora. A vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão. Não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça, devo adivinhar já em cena. Despreparada para a honra de viver, mal posso manter o ritmo que a peça impõe. Improviso, embora me repugne a improvisação, tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas. Meu jeito de ser cheira a província, meus instintos são amadorismo. O pavor do palco me explicando é tanto mais humilhante. As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis. Não dá para retirar as palavras e os reflexos, inacabada a contagem das estrelas. O caráter como casaco às pressas abotoado, eis os efeitos deploráveis desta urgência. Se eu pudesse ao menos praticar uma quarta-feira antes, ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez, mas já se avizinha a sexta com um roteiro que não conheço. Isso é justo, pergunto, com a voz rouca, porque nem sequer me foi dado pigarrear nos bastidores. É ilusório pensar que esta é só uma prova rápida, feita em acomodações provisórias. Não. De pé em meio à cena vejo como é sólida. Me impressiona a precisão de cada acessório. O palco giratório já opera há muito tempo. Acenderam-se até as mais longínquas nebulosas. Ah, não tenho dúvida de que é uma estreia. E o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que fiz. Utopia. Ilha onde tudo se esclarece. Aqui se pode pisar no sólido solo das provas. Não há estradas senão as de chegada. Os arbustos até vergam sob o peso das respostas.
Cresce aqui a árvore da suposição justa de galhos desenredados desde antanho, a árvore do entendimento fascinantemente simples junto à fonte que se chama então é isso. Quanto mais denso o bosque, mais larga a vista do vale da evidência. Se há alguma dúvida, o vento a dispersa. O eco toma a palavra sem ser chamado e de bom grado desvenda os segredos dos mundos. Do lado direito, uma caverna onde mora o sentido. Do lado esquerdo, o lago da convicção profunda. A verdade surge do fundo e suave vem à tona. Domina o vale a inabalável certeza, do seu cume se descortina a essência das coisas. Apesar dos encantos da ilha deserta e as pegadas miúdas vistas ao longo das praias se voltam sem exceção para o mar, como se daqui só se saísse e sem voltar se submergisse nas profundezas, na vida imponderável. Excesso. Foi descoberta uma nova estrela, o que não significa que ficou mais claro, nem que chegou algo que faltava. A estrela é grande e longínqua, tão longínqua que é pequena, menor até que outras, muito menores que ela. A estranheza não teria aqui nada de estranho, se ao menos tivéssemos tempo para ela. A idade da estrela, a massa da estrela, a posição da estrela, tudo isso quiçá seja suficiente para uma tese de doutorado e uma modesta taça de vinho nos círculos aproximados do céu. O astrônomo, sua mulher, os parentes e os colegas, ambiente informal, traje casual, predominam na conversa os temas locais e mastiga-se amendoim. A estrela é extraordinária, mas isso ainda não é razão para não beber a saúde das Nossas Senhoras incomparavelmente mais próximas. A estrela não tem consequência, não influi no clima, na moda, no resultado do jogo, na mudança de governo, na renda e na crise de valores. Não tem efeito na propaganda nem na indústria pesada. Não tem reflexo no verniz da mesa da conferência, excedente em face dos dias contados da vida. Pois o que há para perguntar sob quantas estrelas um homem nasce e sob quantas logo em seguida morre? Nova, ao menos me mostre onde ela está, entre o contorno daquela nuvenzinha parda esgarçada e aquele galhinho de acácia mais à esquerda. Exclamo. Paisagem com grão de areia. Nós o chamamos de grão de areia, mas ele mesmo não se chama de grão nem de areia. Dispensa um nome, geral, particular, passageiro, permanente, errado ou apropriado. De nada lhe serve nosso olhar, nosso toque. Não se sente olhado nem tocado. E ter caído no parapeito da janela é uma aventura nossa, não dele. Para ele é o mesmo que cair em qualquer coisa, sem a certeza de já ter caído ou de ainda estar caindo. Da janela há uma bela vista para o lago, mas a vista não vê a si mesma. Existe neste mundo, sem cor e sem forma, sem som, sem cheiro, sem dor. Sem fundo o fundo do lago, e sem margens as suas margens, nem molhada nem seca a sua água, nem singular nem plural a onda, que murmureja surda ao seu próprio murmúrio, ao redor de pedras nem grandes nem pequenas. E tudo isso sob um céu por natureza inceleste, no qual o sol se põe, na verdade, não se pondo, e se oculta não se ocultando atrás de uma nuvem insciente. O vento a varre sem outra razão que há de ventar. Passa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mas são 3 segundos somente nossos. O tempo correu como um mensageiro com notícias urgentes, mas isso é só um símile nosso, uma personagem inventada, a sua pressa imposta e a notícia inumana. A
curta vida dos nossos antepassados. Não eram muitos os que passavam dos 30. A velhice era privilégio das pedras e das árvores. A infância durava tanto quanto a dos filhotes dos lobos. Era preciso se apressar, dar conta da vida, antes que o sol se pusesse, antes que a primeira neve caísse. Meninas de 13 anos gerando filhos, meninos de 4 rastreando ninhos de pássaros na moita, jovens de 20 servindo de guias nas caçadas, ainda há pouco não existiam, já não existem. Os fins da infinitude rápido se juntavam. As bruxas ruminavam maldições, ainda com todos os dentes da mocidade. Sob os olhos do pai, o filho se tornava homem, sob as órbitas do avô nascia o neto. De todo modo, não contavam os anos. Contavam as redes, os tachos, os ranchos, os machados. O tempo, tão generoso para qualquer estrela no céu, estendia-lhes a mão quase vazia e a retirava rápido, como se tivesse pena. Mais um passo, mais 2, ao longo de um rio brilhante, que da treva emerge e na treva some. Não havia nem um instante a perder, perguntas a postergar e iluminações tardias, a não ser as que tivessem sido antes experimentadas. A sabedoria não podia esperar os cabelos brancos, tinha que ver claro antes que a claridade chegasse e ouvir toda a voz antes que ela se propagasse. O bem e o mal dele sabiam pouco, porém tudo. Quando o mal triunfa, o bem se esconde. Quando o bem aparece, o mal fica de tocaia. Nenhum nem outro se pode vencer, nem colocar a uma distância sem volta. Por isso, se há alegria, é com um misto de aflição. Se há desespero, nunca é sem um fio de esperança. A vida, mesmo se longa, sempre será curta, curta demais para acrescentar algo. Primeira foto de Hitler. E quem é essa gracinha de tip-top? É o Adolfinho, filho do casal Hitler. Será que vai se tornar um doutor em direito ou um tenor da ópera de Viena? De quem é essa mãozinha, essa orelhinha, esse olhinho, esse narizinho? De quem é essa barriguinha cheia de leite? Ainda não se sabe. De um tipógrafo, padre, médico, mercador? Quais caminhos percorrerão estas pernocas? Quais? Irão para o jardinzinho, a escola, o escritório, o casório com a filha do prefeito? Anjinho, pimpolho, docinho de coco, raiozinho de sol. Quando chegou ao mundo 1 ano atrás, não faltaram sinais na terra nem no céu, gerânios na janela, um sol primaveril, a música de um realejo no portão, votos de bom augúrio envoltos em papel crepom rosa. Pouco antes do parto, o sonho profético da mãe, sonhar com uma pomba, sinal de boas novas. Se for pega, vem uma visita muito esperada. Toque, toque, quem é? É o coraçãozinho do Adolfinho que bate. Fralda, babador, chupeta, chocalho. O menino com a graça de Deus e bate na madeira é sadio. Parecido com os pais, com um gatinho no cesto, com os bebês de todos os outros álbuns de família. Não, não vai chorar agora. O fotógrafo atrás do pano preto vai fazer um clique. Atelier Klinger, Gabstrasse, Braunau. E Braunau é uma cidade pequena, mas respeitável. Firmas sólidas, vizinhos honestos, cheiro de massa de pão e de sabão cinzento. Não se ouve o ladrar dos cães nem os passos do destino. Um professor de história afrouxa o colarinho e boceja sobre os cadernos. O caso do século. Era para ter sido melhor que os outros do nosso século XX. Agora já não tem mais jeito, os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer, e o que era para ter sido não foi. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças,
A guerra, por exemplo, e a fome e assim por diante. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela bela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver, me perguntou alguém numa carta, a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo, e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. Filhos da época. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você vê diz sem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos, e no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável, ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Torturas. Nada mudou. O corpo sente dor, necessita comer, respirar e dormir, tem a pele tenra e logo abaixo sangue, tem uma boa reserva de unhas e dentes, ossos frágeis, juntas alongáveis. Nas torturas leva-se tudo isso em conta. Nada mudou. Treme o corpo como tremia antes de se fundar Roma e depois de fundada, no século XX antes e depois de Cristo. As torturas são como eram, só a terra encolheu, e o que quer que se passe parece ser na porta ao lado. Nada mudou, só chegou mais gente, e as velhas culpas se juntaram novas, reais, impostas, momentâneas e inexistentes, mas o grito com que o corpo responde por elas foi, é e será o grito da inocência, segundo escala e registros sempiternos. Nada mudou, exceto talvez os modos, as cerimônias, as danças, o gesto da mão protegendo o rosto, esse permaneceu o mesmo. O corpo se enrosca, se debate, se contorce, cai-se, lhe falta o chão, encolhe as pernas, fica roxo, incha, baba e sangra. Nada mudou, além dos cursos dos rios, do contorno das costas, matas, desertos e geleiras. Entre essas paisagens a pequena alma passeia, some e volta, chega perto, voa longe, estranha a si própria, inatingível, hora certa, hora incerta da sua existência, enquanto o corpo é e não tem para onde ir. Escrevendo um currículo. E é preciso fazer um requerimento e ao requerimento anexar um currículo. O currículo tem que ser curto, mesmo que a vida seja longa. Obrigatória a concisão e seleção dos fatos, trocam-se as paisagens pelos endereços e a memória vacilante pelas datas imóveis. De todos os amores basta o casamento e dos filhos só os nascidos. Melhor quem te conhece do que o teu conhecido.
Viagens só se for para fora, associações a quê, mas sem porquê, distinções sem razão. Escreva como se nunca falasse consigo e se mantivesse à distância. Passe ao largo de cães, gatos e pássaros, de trastes empoeirados, amigos e sonhos. Antes o preço que o valor e o título que o conteúdo. Antes o número do sapato que aonde vai, esse por quem você se passa. Acrescente uma foto com a orelha de fora. O que conta é o seu formato, não o que se ouve. O que se ouve? O matraquear das máquinas picotando papel. Funeral. Tão de repente, quem podia adivinhar? Nervos e cigarros, eu bem que avisei. Mais ou menos, obrigado. Desembrulhe essas flores. O irmão também foi do coração, deve ser de família. Com essa barba eu nunca ia reconhecer você. A culpa é dele, estava sempre metido em alguma. Aquele novo ia fazer o discurso, não consigo encontrar ele. O Kazek está em Varsóvia, o Tadek no exterior. Só você foi esperta, trouxe o guarda-chuva. E daí que era o mais talentoso deles? Um quarto de passagem, a Basca não vai concordar. Claro que ele tinha razão, mas isso ainda não é motivo. Com uma portinha esmaltada, adivinha quanto? 2 gemas, uma colherinha de açúcar. Não era da conta dele, para que isso? Só azuis e só números pequenos. 5 vezes e nenhuma resposta. Que seja, eu podia, mas você também podia. Ainda bem que pelo menos ele tinha esse cargo. Não sei, talvez parentes. O padre é a cara do Belmondo. Ainda não estive nesta parte do cemitério. Sonhei com ele faz 1 semana, foi um pressentimento. Não é feia a filha. É o que nos espera a todos. Deem pêsames à viúva por mim, tenho que correr para... No entanto, em latim soava mais solene. Foi-se, acabou-se. Adeus, minha senhora. Que tal uma cerveja? Me ligue, a gente se fala. O número 4 ou o 12. Vou para cá, nós para lá. Opinião sobre a pornografia. Não há devassidão maior que o pensamento. Essa diabrura prolifera como erva daninha num canteiro demarcado para margaridas. Para aqueles que pensam, nada é sagrado. O topete de chamar as coisas pelos nomes, a dissolução da análise e a impudicícia da síntese, a perseguição selvagem e debochada dos fatos nus, o tatear indecente de temas delicados, a desova das ideias, é disso que eles gostam. À luz do dia ou na escuridão da noite, se juntam aos pares triângulos e círculos. Pouco importa ali o sexo e a idade dos parceiros. Seus olhos brilham, as faces queimam. Um amigo desvirtua o outro. Filhas depravadas degeneram o pai. O irmão leva a irmã mais nova para o mau caminho. Preferem o sabor de outros frutos, da árvore proibida do conhecimento, do que os traseiros rosados das revistas ilustradas. Toda essa pornografia, na verdade, simplória. Os livros que os divertem não têm figuras. A única variedade são certas frases marcadas com a unha ou com um lápis. É chocante em que posições, com que escandalosa simplicidade um intelecto emprenha o outro. Tais posições nem o Kama Sutra conhece. Durante esses encontros só o chá ferve. As pessoas sentam nas cadeiras, movem os lábios, cada qual coloca sua própria perna sobre a outra. Dessa maneira, um pé toca o chão, o outro balança livremente no ar. Só de vez em quando alguém se levanta, se aproxima da janela e pela fresta da cortina espia a rua. Possibilidades. Prefiro o cinema, prefiro os gatos, prefiro os carvalhos sobre o Varta, prefiro Dickens a Dostoiévski,
Prefiro me gostando das pessoas do que amando a humanidade. Prefiro ter agulha e linha à mão. Prefiro a cor verde. Prefiro não achar que a razão é a culpada de tudo. Prefiro as exceções. Prefiro sair mais cedo. Prefiro conversar sobre outra coisa com os médicos. Prefiro as velhas ilustrações listradas. Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não escrevê-los. Prefiro no amor os aniversários não marcados para celebrá-los todos os dias. Prefiro os moralistas que nada me prometem. Prefiro a bondade astuta à confiante demais. Prefiro a terra à paisana. Prefiro os países conquistados aos conquistadores. Prefiro guardar certa reserva. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Prefiro os contos de Grimm às manchetes dos jornais. Prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas. Prefiro os cães sem a cauda cortada. Prefiro os olhos claros porque os tenho escuros. Prefiro as gavetas. Prefiro muitas coisas que não mencionei aqui a muitas outras também não mencionadas. Prefiro os zeros soltos do que postos em fila para formar cifras. Prefiro o tempo dos insetos ao das estrelas. Prefiro bater na madeira. Prefiro não perguntar quanto tempo ainda e quando. Prefiro ponderar a própria possibilidade do ser ter sua razão. Gente na ponte. Estranho planeta e nele essa gente estranha, sujeita ao tempo, não o reconhece. Tem seu jeito de expressar seu desagrado, faz pequenas pinturas assim como esta. Nada especial à primeira vista. Vê-se a água, vê-se uma das suas margens, vê-se uma canoa forçando seu curso contra a corrente, vê-se uma ponte sobre a água e vê-se gente na ponte. Essa gente claramente apressa o passo, porque de uma nuvem escura começou a cair uma bruta chuva. A questão é que ali nada mais acontece. A nuvem não muda a cor nem a forma. A chuva nem aumenta nem cessa. A canoa navega sem se mover. A gente na ponte corre no mesmo lugar de ainda há pouco. É difícil passar sem um comentário. Esse não é, de modo algum, um quadro inocente. Aqui o tempo foi suspenso, deixou-se de levar em conta suas leis. Foi privado da influência no curso dos eventos. Foi desrespeitado e insultado. Por causa de um rebelde, um tal Hiroshige Utagawa, um ser que, por sinal, como só ia acontecer, faz muito que se foi, o tempo tropeçou e caiu. Talvez seja só uma simples brincadeira, uma travessura na escala de um par de galáxias. Em todo caso, porém, acrescentemos o seguinte: tem sido de bom tom às gerações ter a obra em alta conta, deslumbrar-se e comover-se com ela. Tem aqueles para quem nem isso basta. Ouvem até o barulho da chuva, sentem as gotas frias no pescoço e nas costas, olham a ponte e as pessoas, como se lá também se vissem, na mesma corrida que nunca termina, na estrada sem fim eternamente à frente, e acreditam na sua desfaçatez que de fato é assim. Alguns gostam de poesia. Alguns, ou seja, nem todos, nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria, sem contar a escola onde é obrigatório e os próprios poetas, seriam talvez uns 2 em 1000. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios e da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de afagar um cão, de poesia, mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. Fim e começo. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina.
Colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha. Alguém tem que jogar um entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando os corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás, em cacos de vidro e em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos, envidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos, e todas as câmeras já debandaram para outra guerra. As pontes têm que ser refeitas e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em trapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta, meneando a cabeça, que se safou. Mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato. Às vezes alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Os que sabiam o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e por fim nada mais que nada. Na relva que cobriu as causas e os efeitos, alguém deve se deitar com um capim entre os dentes e namorar as nuvens. Gato num apartamento vazio. Morrer, isso não se faz a um gato, pois o que há de fazer um gato num apartamento vazio? Trepar pelas paredes, esfregar-se nos móveis. Nada aqui parece mudado e, no entanto, algo mudou. Nada parece mexido e, no entanto, está diferente. E à noite a lâmpada já não se acende. Ouvem-se passos na escada, mas não são aqueles. A mão que põe o peixe no pratinho também já não é a mesma. Algo aqui não começa na hora costumeira. Algo não acontece como deve. Alguém esteve aqui e esteve, e de repente desapareceu e teima em não aparecer. Cada armário foi vasculhado, as prateleiras percorridas, explorações sob o tapete nada mostraram. Até uma regra foi quebrada e os papéis remexidos. Que mais se pode fazer? Dormir e esperar. Espera só ele voltar, espera ele aparecer. Vai aprender que isso não se faz a um gato. Para junto dele, como quem não quer nada, devagarinho, sobre patas muito ofendidas, e nada de pular, miar no princípio. Amor à primeira vista. Ambos estão certos de que uma paixão súbita os uniu. É bela essa certeza, mas é ainda mais bela a incerteza. Acham que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores, nos quais há muito talvez tenham se cruzado? Queria lhes perguntar se não se lembram, numa porta giratória, talvez, algum dia face a face, um desculpe em meio à multidão, uma voz que diz é engano ao telefone. Mas conheço a resposta, não se lembram. Muito os espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles, ainda não de todo preparado para se transformar no seu destino. Juntava-os e os separava, barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena. Houve marcas, sinais, que importa se ilegíveis, quem sabe 3 anos atrás, ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro ao outro. Algo foi perdido e recolhido. Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância? Houve maçanetas e campainhas, onde, a seu tempo, um toque se sobrepunha ao outro. As malas lado a lado no bagageiro. Quem sabe, numa noite, o mesmo sonho que logo ao despertar se esvaneceu. Porque afinal cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio. Comédiazinhas. Se existem anjos, acho que não leem nossos romances sobre esperanças frustradas.
Receio que, infelizmente, nem os nossos versos reclamando do mundo, os espasmos e os gritos de nossas peças teatrais devem, suspeito, impacientá-los. No intervalo de seus afazeres, angélicos, isto é, não humanos, assistem antes às nossas comediazinhas do tempo do cinema mudo. Aos que se lamentam, rasgam as vestes e rangem os dentes, preferem, penso eu, aquele pobre diabo que agarra o que se afoga pela peruca ou faminto devora o cordão do sapato. Acima da cintura, peitilho e pretensão, abaixo um camundongo assustado na perna da calça. Oh, sim, isso é que é diversão de verdade. A perseguição em círculos vira fuga à frente do que foge. A luz no fim do túnel se transforma num olho de tigre. 100 catástrofes são 100 alegres piruetas sobre 100 precipícios. Se existem anjos, deveriam, assim espero, estar convencidos dessa alegria que oscila no terror e nem sequer grita socorro, socorro, porque tudo se passa em silêncio. Ouso até imaginar que aplaudem com as asas e que de seus olhos caem lágrimas, pelo menos de riso. Entre muitos. Sou quem sou, inconcebível acaso como todos os acasos. Fossem outros os meus antepassados, e de outro ninho eu voaria, ou de sob outro tronco, coberta de escamas eu rastejaria. No guarda-roupa da natureza há trajes de sobra, o traje da aranha, da gaivota, do rato do campo. Cada um cai como uma luva e é usado sem reclamar até se gastar. Eu também não tive escolha, mas não me queixo. Poderia ter sido alguém muito menos individual, alguém do formigueiro, do cardumes, unindo no enxame uma fatia de paisagem fustigada pelo vento. Alguém muito menos feliz, criado para uso da pele, para a mesa da festa, algo que nada debaixo da lente, uma árvore presa à terra, da qual se aproxima o fogo, uma palha esmagada pela marcha de inconcebíveis eventos, um sujeito com uma negra sina que para os outros se ilumina. E se eu despertasse nas pessoas o medo, ou só a aversão, ou só a pena, se eu não tivesse nascido na tribo adequada e diante de mim se fechassem os caminhos, a sorte até agora me tem sido favorável. Poderia não me ser dada a lembrança dos bons momentos, poderia me ser tirada a propensão para comparações. Poderia ser eu mesma, mas sem o espanto, e isso significaria alguém totalmente diferente. Nuvens. Para descrever as nuvens, eu necessitaria ser muito rápida. Numa fração de segundo, deixam de ser estas, tornam-se outras. É próprio delas não se repetir nunca, nas formas, matizes, poses e composição. Sem o peso de nenhuma lembrança, flutuam sem esforço sobre os fatos. Elas lá podem ser testemunhas de alguma coisa, logo se dispersam para todos os lados. Comparada com as nuvens, a vida parece muito sólida, quase perene, praticamente eterna. Perante as nuvens, até a pedra parece uma irmã, em quem se pode confiar, já elas são primas distantes e inconstantes. Que as pessoas vivam, se quiserem, e em sequência que cada uma morra, as nuvens nada têm a ver com toda essa coisa muito estranha. Sobre a tua vida inteira e a minha ainda incompleta, elas passam pomposas como sempre passaram, não têm obrigação de conosco findar, não precisam ser vistas para navegar. Certa gente fugindo de outra gente, em certo país sob o sol e algumas nuvens, deixam para trás certo tudo o que é seu, campos semeados, umas galinhas, cães, espelhos nos quais agora se fita o fogo, trazem às costas trouxas e potes, quanto mais vazios, tanto mais pesados a cada dia. No silêncio alguém cai de exaustão,
Na algazarra alguém rouba de alguém o pão e o filho morto de alguém é sacudido. À sua frente uma estrada sempre errada, uma ponte, mas não a de que precisam, sobre um rio curiosamente rosado. Ao redor uns disparos, ora mais perto, ora mais longe. No alto um avião meio rodopiante. Viria a calhar certa invisibilidade, uma parda rochosidade, ou melhor ainda a inexistência, por um tempo breve ou mesmo longo. Algo ainda vai acontecer, mas onde e o que? Alguém vai lhes barrar o caminho, mas quando, quem, em quantas formas e com que intenções? Se tiver escolha, talvez não queira ser inimigo e os deixe com alguma vida. As três palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo-o. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum ser.